Que Deus nos dê sabedoria, abra a nossa mente, abra os nossos olhos, para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Ó. Na última aula, nós falamos sobre cultura na obra, né? Cultura na obra, cultura na missão. E aí nós entendemos que cultura é um conjunto, né? Time, o ambiente e a missão. Até aí acho que ficou bem legal, né? Porque no último domingo nós fizemos uma revisão. Eu acho que ficou bem top. E aí eu falei um pouquinho sobre as três coisas e hoje eu quero avançar um pouco mais na questão time, tá? Então, o time é uma das vertentes extremamente importantes. O time, nós estamos falando de relacionamentos e se o time for fraco, toda a nossa cultura vai ser fraca. Então, vamos entender que o time ele também se divide em três partes, né? Da mesma forma lá que a cultura ela se divide lá em três pilares, que é o time, o ambiente e a missão. O time agora nós vamos dividir ele em três partes: em unidade, honra e alinhamento. A força da missão depende da saúde da equipe. Então, se a nossa equipe for uma equipe forte, se a nossa equipe for uma equipe determinada, uma equipe alinhada, uma equipe que tem honra e unidade, nós vamos estar bem fortes nisso. E é o que nós precisamos, né? Deixa eu passar aqui para segundo. Aqui, ó. Nenhuma igreja quebra por falta de talento. Nós temos muitos talentos na igreja. A igreja quebra por falta de unidade. Quando o time não se conversa, quando o time não tem um propósito, quando o time não tem um objetivo, quando cada um quer chutar a bola para o lado do gol que ela acha que está mais fácil, né? Time tem que ter unidade, time tem que ter um propósito, o time tem que ter todo mundo tem que jogar o mesmo jogo, tá? Então, quando a gente não tem essa unidade, nós temos problema, né? Então, não é a ausência do dom que destrói, é a presença de divisão. E vamos e venhamos, assim, ó, a gente tem graves problemas no nosso time, que nós estamos tratando no dia a dia. E nada melhor do que o Espírito Santo para dar aí essa direção para cada obreiro, para que a gente possa não perder o foco aí da nossa missão, para que a gente não saia não perca o nosso alvo. Lembra quando eu falei? Nós temos um alvo, nós estamos caminhando em direção ao nosso alvo, e nada pode nos tirar daquele foco. Nada pode, se o vento bater, você não vai olhar para o vento, você vai continuar em direção ao seu alvo. O que significa sem divisão, né? Lá em 1 Coríntios 1:10, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 1:10, vou abrir aqui para nós. Ok. 1 Coríntios 1:10. Tem várias divisões, né? De várias traduções, mas na minha tradução, ela diz assim, ó, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e no que haja, e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos, num só pensamento e numa só intenção, né? Então, que nós tenhamos essa palavra no nosso coração e que todo dia a gente peça para Deus, né? Deus, não deixa eu sair do propósito, não. Não deixa que nada me tire do propósito. Não deixa nada dividir, não deixa nada atrapalhar o nosso time, né? É como se fosse um time de futebol, né? Se tiver um lá que não se dá com o outro, né? Vai ser a hora de chutar canela, vai ser a hora, né? Normalmente a gente faz isso no futebol contra o adversário, né? Ninguém sai chutando a canela do próprio companheiro do time, né? Então, que nós tenhamos aí essa visão, tá? Divisão não começa com briga, ela começa com postura. Time saudável não é aquele que não tem conflito. É aquele que sabe resolver o conflito sem destruir a unidade, né? Quando o Paulo falou a palavra, né, de 1 Coríntios 10, ele não estava falando com qualquer um, né? Ele não estava falando com o povo. Ele estava falando com uma igreja, né? Ele estava falando com uma igreja. Então, nós estamos falando com os nossos irmãos, né? Então, nós temos que ter esse time saudável, né? Nós temos que ter esse time com unidade, tá? Ok? Hoje a aula vai ser bem rapidinho, tá? O que é time, né? O que é time, a gente já vem falando, o que é time na missão, o que é time na cultura, né? Time é mais do que pessoas servindo juntas. Time é gente alinhada na visão, na linguagem e na postura, né? O time, ele envolve honra, respeito, comunicação limpa, proteção da liderança, maturidade emocional. Time não é afinidade, pessoal. Você não precisa ter afinidade com a pessoa, no meu time, eu só vou ter aqueles que eu gosto. Não, time nós vamos ter aquelas pessoas que jogam bem, aquelas pessoas que trabalham bem, aquelas pessoas que se interam um com o outro. Pode ser que um seja mais bruto, pode ser que um seja mais ignorante, pode um seja mais fraco, cada um tem a sua habilidade e a união dessas habilidades é que vai formar um time, uma seleção, né? Time é compromisso com o mesmo propósito. O mesmo propósito nosso é vencer o jogo. O mesmo propósito nosso é atingir o nosso alvo. O mesmo propósito nosso é a salvação do povo. É buscar levar a palavra todo dia
para que as pessoas sejam salvas, tá? Filipenses 2:2 diz assim, ó, sede unidos em alma e em pensamento. Unidade não significa pensar igual em tudo, significa ter o mesmo objetivo, né? Linguagem, comunicação limpa, maturidade, a visão, o mesmo objetivo, já falei, ok? Postura, honra, respeito, proteção à liderança, também já falei. Os 3 inimigos invisíveis do time, né? Então, o que destrói um time, a cultura de uma equipe não é destruída de fora para dentro, mas ela é destruída através de fissuras internas que são toleradas, né? Então, vamos lá, né? A comparação, ela é um desses invisíveis, inimigos invisíveis que destrói o time. Vou falar dela. A murmuração já está mais do que claro, né? A falta de honra também é um desses problemas. Definindo cada um aqui, ó, nós temos um raio-x disso, tá? Então, primeiro falando sobre a comparação. A comparação, a Bíblia diz lá em Gálatas 5:26. Deixa eu ler aqui que vai ficar bem legal para nós. Gálatas 5:26. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros, né? Então, a comparação, aquele é um sintoma invisível, né? De medir o ministério, medir a posição, medir a visibilidade, né? Então, é algo que destrói, né? Cria competição, cria rachaduras na equipe, né? Então, tem uma pergunta, né? Você vibra quando o seu irmão cresce? Você vibrar quando o seu irmão cresce, você está no propósito. Se você não vibra com o sucesso do seu irmão, tem alguma coisa errada com você que precisa ser tratado, tá? Ok, segundo item que causa divisão, né? É a murmuração. Murmuração, números 14:2. Números 14:2, né? Ó, todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se tivéssemos morrido lá no Egito ou mesmo nesse deserto, né? Olha só, né? Pessoas tinham acabado de ser libertas, né? Foram libertas do Egito, estavam a caminho da terra prometida, mas quantos e quantos deles murmuraram no caminho, né? Então, essa murmuração, conversas paralelas no deserto, elas enfraqueceram a fé, prejudicaram o ambiente, prejudicaram o time, tá? Você conversa para resolver ou para espalhar? Se você conversa para resolver o problema, legal, tudo joinha. Mas se você conversa para você entender a fofoca e multiplicar a fofoca, vai murmuração, isso aí não vai fazer bem contigo, tá? Desonra, Hebreus 13:17. Aqui, Hebreus 13:17. 13:17. É isso, né? Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Essa é a minha tradução aqui na linguagem de hoje, tá? Ela está bem mais traduzida aí, tá? Então, na verdade, a gente tem que sempre dar honra a quem tem honra, né? Nós temos os nossos líderes, né? Nosso líder é o ministro, né? Depois nós temos os líderes de equipe, né? Então nós devemos sempre respeitar, porque todo mundo está ali debaixo de uma missão, está ali debaixo de um propósito, né? Então a gente precisa trabalhar bem isso, né? Então, só voltando um pouquinho, né? Quando alguém começa a medir o ministério, a posição, a visibilidade, já começa a rachar o time, né? Não deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Comparação gera competição. Competição gera divisão. Divisão enfraquece a missão. Ok. Então, em murmuração, né? O povo murmurava, já falei para vocês, né? Murmuração é uma cultura invisível que contamina, né? Quem murmura enfraquece a fé, enfraquece o ambiente, enfraquece o time, né? Ok. Agora, por último, nós estamos falando da honra, né? Já lemos lá Hebreus 13:17, né? Então, honra não é idolatria, né? Honra é reconhecer a autoridade. Não existe time forte sem honra, né? Quando a honra cai, a estrutura enfraquece. Time saudável protege sua liderança, mesmo quando não entende tudo, né? Então, às vezes a gente não concorda com tudo, mas se a gente não quer enfraquecer as coisas, a gente deve obedecer e deve honrar. A gente sempre aprendeu na igreja que aquilo que a gente não concorda, não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta nada. Vai orar e Deus vai trabalhar, tá? Ok. E o padrão que nós temos é o padrão que o mestre nos deixou, né? Ele designou 12 para que estivessem do lado dele, né? Está lá em Marcos 3:14. E aí tem, né? Ó, Jesus não escolheu os mais perfeitos, ele escolheu aqueles que estavam disponíveis, né? Ele sabe o que sustentou aquele grupo, não foi personalidade, foi alinhamento com a missão. Eles erraram, discutiram, falharam, mas permaneceram juntos. O time maduro não abandona a visão no primeiro conflito, né? Então, ok, a escolha, a realidade e a sustentação, né? Ok. Próximo, 4 pilares para construir um time forte. Então, você constrói um time forte com comunicação direta. Se há problema, resolva na fonte. Não terceirize o conflito. Depois vocês puderem ler Mateus 18:15.
a celebração do outro, a gente já falou, né? Mas, procure elogiar em público e corrigir em amor. Quantas vezes a gente erra na correção, né? Eu falei para vocês que eu fiz um curso, e ele fala que nós temos sentimentos. Vai dar o sentimento de alegria, vai dar o sentimento de tristeza, pode dar o sentimento de raiva, né? E sentimentos é natural que uma pessoa tem. O problema é quando a intensidade desse sentimento, ela vem desproporcional, né? Então, quando a intensidade, a raiva, veio raiva, mas a intensidade é muito pesada, aí se torna desproporcional, né? Serviço sem disputa. O reino não é palco, é serviço. Não dispute espaço. Nós não podemos disputar espaço, gente. Eu sempre brinco lá, quem quiser a minha liderança para pegar que vai facilitar meu trabalho, né? Então, toma cuidado com isso, tá? Proteção da unidade. É um protegendo o outro no time, tá? Time, você pode ter, né, de repente, divergência com alguém, mas a unidade não pode ser perdida, tá? Nem toda opinião deve ser dita, nem toda discordância deve virar debate. Tem uma coisa que a gente sempre fala na igreja, né? Às vezes a gente está pregando, está falando alguma coisa, de repente um obreiro levanta, uma pessoa do membro levanta e quer falar uma coisa que está num momento inoportuno, né? Então é a mesma coisa, às vezes, numa escala, está fazendo a escala para 7, está fazendo a escala para não sei o que lá e tal, né? E aí, de repente, você, no meio de todo mundo, fala, eu não posso ir. Nossa, aquilo causa um problema para o líder que está ali à frente, né? Se você não concordar, ou se você não puder, ou se você qualquer coisa, espera, né? Depois que acabar a reunião, você procura o líder, procura o ministro, fala, ministro, o senhor me escalou, mas esse sábado eu não vou poder ir, estou com isso, com aquilo e tal. Aí ele vai procurar um outro. Por quê? Porque senão você contamina a pessoa que você está do lado, e aí é um problema, tá? Onde você está posicionado? O time que você deseja começa com a postura que você pratica. Né? Então, você que dá as regras do time, né? Você é ponte ou você é um muro? Eu fortaleço ou eu enfraqueço o meu time? Eu protejo o meu time ou eu exponho? Eu entrego o meu companheiro na boca do leão, né? Eu somo ou eu sou um peso, né? Então, como é que a gente constrói o nosso time? Como é que a gente deixa o nosso time cada vez mais forte, né? Ok. Então, unidade. Então, nós temos que ter uma responsabilidade, né? Então, entenda o que é importante. O time que você deseja começa com postura, e a postura é você quem pratica, tá? Quer unidade? Seja unidade. Quer honra? Seja honra. Quer maturidade? Seja maduro. Time não se forma na emoção, se forma na decisão, né? Vamos lá. Nós temos que ter um pacto no time, nós temos que ter algo que nos sustenta. Então, o que é isso que nos sustenta? Proteger a unidade, se sinta um soldado, alguém que está ali para proteger a unidade, alguém que não vai deixar o time cair, alguém que não vai deixar o time ser vendido, alguém que não vai deixar o time ser derrotado. É valentia, é aquela guerra, um pelo outro, tá? Ok. Efésios 4:3, vamos ver o que diz Efésios 4:3, eu já vou terminar, tá? Efésios 4:3. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá, ok? Então, mano, esforçando-nos para perseverar a unidade do Espírito, é o que nós precisamos, né? Unidade exige esforço, e esforço revela maturidade. Time forte não nasce por acaso, ele é construído por homens e mulheres que decidiram crescer. Uma igreja pode sobreviver com pouco recurso, mas ela não sobrevive sem unidade. Ok? Pessoal, nós hoje focamos no time. Aí, na próxima aula, nós vamos focar no ambiente. E depois, na última aula, nós vamos focar na missão. Tá legal? Então, fui bem rapidinho aí para vocês, para ninguém reclamar. Vou deixar a aula gravada, depois os outros colegas assistam e a gente vai aprendendo aí a cada dia, tá bom? Cada dia a gente está crescendo um pouquinho, bem pitadinho a cada dia. Nós vamos ficar fera. Daqui a pouco nós somos doutorados aí em time, ambiente, missão, cultura, igreja, fé, propósito, salvação. Amém? Pode abrir aí os microfones. Amém. Dormindo, né? Eu vi, vocês deixaram ligado aí o vídeo e foram fazer janta, né? Agora vem no final da aula lá. Que unidade é essa aí? Tô vendo vocês, hein? Tô brincando. Que Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe a semana. Amém. 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 Glória. Beijo em todos.